Olá, amigos. Começa aqui o programa Biografia. Estou muito feliz com o nosso programa de hoje, do nosso convidado ter aceito, porque além da biografia incrível que ele tem para contar, vai falar de temas muito importantes para a economia do Brasil durante e principalmente pós-pandemia. Por exemplo, você sabe quantos países árabes existem no mundo? Além disso, no ranking de compradores internacionais do Brasil, estão Chile, Estados Unidos e, em terceiro lugar, países integrantes da Liga Árabe, que só em 2009 importaram do Brasil mais de 12 bilhões de dólares. E o nosso convidado para falar sobre tudo isso, contar a biografia, é o Rubens Hanum, presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, cônsul licenciado da Tunísia no Brasil, presidente do Conselho Empresarial Brasil-Tunísia, presidente da H2R Pesquisas e que tem vasta expertise em promoção de negócios, ações bilaterais, marketing e promoção entre Brasil e países da Liga Árabe. Marhaba, obrigado, Hanum, por aceitar esse convite. Estou muito feliz da gente contar a tua trajetória aqui e principalmente também essa relação do Brasil com os países árabes. Obrigado por aceitar o convite, Hanum. Eu que agradeço, Elias. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com o máximo prazer. É uma honra estar aqui, poder contar um pouco dessa experiência fascinante e sedutora que é essa relação com os países árabes e também de toda essa relação com o mercado, com os consumidores, com os cidadãos, vamos dizer assim, que é um pouco disso que acho que nós vamos falar e que é um pouco a minha vida profissional até aqui. Muito bom. E aqui ninguém escapa de contar história de vida, hein? Se preparem, vai abrir o coração. Opa. Vamos conhecer um pouco da sua história, da família Hanum. Antes da gente entrar na sua biografia, Rubens, há uma grande dúvida: quantos países existem, países árabes existem no mundo? Então, eu queria que você esclarecesse: o Irã é país árabe, não é país árabe? Então, são 22 países árabes que fazem parte da Liga dos Estados Árabes, que é uma organização que congrega todos os países de língua árabe. São 22, o Irã não é um país árabe, assim como a Turquia não é um país árabe, que a gente faz muita confusão, principalmente no Brasil, onde a gente chama os árabes de turcos, né? Muitos, meu pai era chamado de turco, eu sou chamado de turco, você deve ser chamado de turco de vez em quando, né? E a gente até na família se chama de turco, carinhosamente, eu turco, vai para cá, turco para lá, porque tem uma história que os nossos... Meu pai, por exemplo, ele veio da Síria, nasceu na Síria, e ele veio com passaporte turco mesmo, porque na época não se dava, a Síria não dava passaporte, tinha lá, e quem estava dando passaporte para os que saíam dali era a Turquia. Então o passaporte era turco, por isso que no Brasil muitos árabes, muitos sírios, na verdade mais os sírios, eram chamados de turcos porque o passaporte era turco. E até hoje você tem um pouco dessa confusão e você tem pessoas de origem árabe, de origem síria, que acham que são de origem turca, porque o passaporte do originário, da pessoa que veio, era turca e a pessoa acha que é turca. E eu estou até te contando essa história porque nós acabamos de fazer uma pesquisa levantando quantos brasileiros têm origem árabe no Brasil. Porque você sabe que não tem um número oficial, né? Falava-se em 10 milhões, 11 milhões. Então, se fala muito disso, tem vários números, né, que variam aí de 10 milhões até 15 milhões, cada um fala um número e tal, mas não tem um número oficial, porque nunca ninguém levantou isso. E nós levantamos agora. Tá? Ainda não se tem fechado completamente, porque nós estamos acabando, nós devemos ter o resultado disso agora no começo de julho, devemos lançar até num evento, para oficializar esse número. Que bacana. Tá? Foi uma pesquisa muito próxima a um censo, fizemos ela no Brasil inteiro, tá? Com uma metodologia probabilística, tudo certinho, para que realmente a gente tenha um número oficial, confiável. E aí se viu isso. Tem muita gente que falava: não, minha origem é turca, porque eu tal. E aí a gente foi a fundo para investigar, e aí não era origem turca, era origem síria. É que o passaporte era turco por causa disso. Quer dizer,
Então, isso as pessoas mesmo se confundem, não sabem dessa história e acham que realmente a origem é turca e não síria. Perfeito. Mas, na verdade, é assim. Aproximadamente, pelo que vocês imaginam hoje, deve estar na faixa dos 10 a 12, ou um pouco mais, um Isso, pouco está menos? por aí, até de 10 a 13, uma coisa por aí. É Tá? É muito. bastante, é grande, é muito grande, e também estamos levantando qual porque essa pesquisa é bastante interessante, porque ela pega não só o número, como ela pega também qual a trajetória dessa colônia. Tá? Então, onde que mora, o que faz hoje na vida, o que pensa da vida, como é que é o estilo familiar, a relação que tem com a colônia, a participação que tem na vida social brasileira, na vida empresarial brasileira, em todos os aspectos, se tem hábitos árabes, se não tem hábitos árabes, qual o estilo de vida. Então, faz uma radiografia de toda dessa comunidade árabe no Brasil. E se vê como integrantes da comunidade árabe ou não. Tá? A gente sabe que nós estamos completamente integrados à população, à sociedade brasileira, né? Somos brasileiros, tá? Totalmente integrados, mas o quanto, apesar dessa integração, o quanto nós também nos achamos árabes ou não, e o quanto a gente se vê assim, e é isso que nós estamos estudando nessa pesquisa. Nós vamos ter um lançamento dessa pesquisa com um grande debate, inclusive, para debater essa comunidade e que caminhos pode se ter por aí e tal. Vai ser muito interessante isso, porque é uma radiografia para a própria comunidade se enxergar nela e poder ver caminhos e tal. E já lhe convido, inclusive, desde já, para estar também nessa conversa aí a respeito da comunidade, que eu acho que vai ser muito interessante, porque não se tem realmente nenhum trabalho que traga isso a estudo e com caminhos e tal. Se fala muito de cultura, vamos trazer a cultura e tal, mas não se tem uma coisa que se veja e fala, bom, onde é que está essa comunidade? Será que nós estamos... Isso é uma coisa que a gente já sabe. Você sabe que nós temos a comunidade árabe, ela está dentro do Brasil, localizada proporcionalmente muito parecida com a população total. Então, você tem ela distribuída pelo Brasil inteiro, e porque ela está tão integrada que ela já está distribuída de uma forma muito parecida com a população brasileira. Que espetáculo! É um espetáculo mesmo. Nos integramos completamente, as famílias estão completamente integradas, todos se acham brasileiros, mas também se acham árabes. É uma coisa interessante que também tem esse vínculo. Muito bom. Rubens, olha, até para descontrair, é muito fácil saber se o sujeito tem tradição árabe ou não. Põe um prato de hummus ali, faca e garfo e pão, né? Se pegar o pão com a mão e comer o hummus, é árabe. Se pegar com o garfo e a faca, né? Tá eliminado. Perfeito, é isso mesmo. E outra coisa assim muito curiosa, o Sr. Samuel Klein, né, uma das biografias que eu tive o privilégio, a honra de escrever, da comunidade judaica, passou pela Segunda Guerra Mundial, pelas barbaridades, e veio para o Brasil ser mascate. E andando nas ruas de São Caetano, o pessoal virava para ele e falava assim, ô turco, né? Quanto está a toalha, né? Então ele falou, meu Deus do céu, eu vim para o país certo, né? Porque eu escapei de uma situação tão incrível, né? Como foi essa perseguição ao povo, né? Ao povo judaico, e agora estou aqui, não sei, querem saber se eu sou judeu, se eu sou, né, libanês, sírio, me chamam de turco. Então, acho que essa é a maior mostra, realmente, que o Brasil recebe todo mundo, né? Esse lado curioso e divertido, né? Não sei se é lenda ou não, mas o José Sayá, né, um querido amigo embaixador, né, do Líbano no Brasil, ele brinca que lá no passado o pessoal ia comprar passagem e falava, eu quero ir para a América, né? Eles queriam ir para a América do Norte, né? Ah, você vai para a América. Aí vendia o ticket da América do Sul. Por isso que o Brasil recebeu tantos árabes. Não sei se é lenda, se é piada, isso ou se é verdade. Você tem essa informação? Olha, também já soube dessa história. Eu acho que tem um pouco de verdade, sim. Eu acho que tem um pouco de verdade. Aí chegava aqui, eles desciam, era América e ficavam. Né? Mas eu acho que tem, sim. Tanto que tem muito árabe lá e tem muito árabe aqui, né? Na América do Norte, tem muito árabe aqui.
Então, e também tem muito na Argentina, e tem muito do Chile, né? E assim vai, porque eles desciam, onde parava, eles desciam. Sem O dúvida, que é México, uma né? coisa, e a gente olha isso e fica. Eu fico admirado, né? E agradecido, porque eles vieram para cá assim, né? Sem saber direito para onde estavam indo, sem falar a língua, uma língua completamente diferente, né? Sem recursos, né? E fizeram o que eles fizeram, né? Venceram, tanto que estamos aqui, né? Com essa colônia aqui vencedora. Se a gente olhar, isso é uma coisa que nós estamos estudando lá, é uma colônia aqui. Nós vamos ver se ela, como é que ela está posicionada socialmente e economicamente, mas aparentemente ela está muito bem posicionada, né? Graças a esses antepassados que vieram e fizeram isso e venceram. Quer dizer, então é admirável, né, o que eles fizeram, né, com toda a dificuldade que eles tiveram. Né, e foi desse jeito, mascateando, indo para cá, indo para lá, né, desbravando, e que deram essa contribuição para o país. Né. Agora, assim, muito bacana isso. Eu biografei 3 grandes empresários do Paraná e pude ver um pouco do traço, né, dessa busca que você fez do mascatear da nossa comunidade, né? Porque na época, né, dos grandes cafeicultores, né, os mascates árabes, né, compravam as mercadorias, enchiam, lotavam os carros e iam, passavam pelas fazendas, né, negociando as mercadorias e tudo mais, e depois, obviamente, se posicionaram aqui com seus comércios. Meu avô fez isso, depois teve loja na 25 de março. Então, é uma coisa assim fantástica. É gostoso a gente ver um pouquinho desse traço. Agora, você falou um pouquinho do papai que veio da Síria. Então, conta então essa história da família Hanum. Eu sei que nós temos uma adoração pelos nossos avós, pela sabiedade deles, né? com aqueles, com aqueles ditados que eles diziam. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa cor local do início da família Hanum, aqui no Brasil. Foi o meu pai, né? Meu pai foi a primeira geração que veio. O meu pai, ele demorou um pouco para vir para cá, porque ele lá com o meu tio ficaram no Chile, se estabeleceram lá, ficaram morando lá um tempo, e ele veio para cá para visitar os irmãos. E ao visitar os irmãos, ele conheceu a minha mãe. Então eles se conheceram ali porque moravam na mesma rua e foram apresentados na frente, mas também de família árabe. Então minha mãe brasileira nasceu aqui, mas com meus avós árabes também vindos só que aí Síria e Líbano. Então aí eles casaram e aí meu pai ficou aqui. Rubens, você foi depois, buscou compor a sua carreira profissional, estudos. Então, conta um pouquinho para a gente que caminho você seguiu, a diplomacia. Olha, na verdade, eu sou um profissional de marketing, de pesquisa de mercado, especificamente de pesquisa de mercado. Fiz a minha carreira muito em pesquisa de mercado e em marketing, tá? E pegando um pouco estratégia de marketing, um pouco por aí. Então, eu trabalhei muito em pesquisa, trabalho em pesquisa. A H2R é uma empresa de pesquisa de mercado. Eu acho que você tem duas, e aí quando você olha o marketing, eu acho que a gente tem 2 caminhos a seguir que a gente pode escolher. Você pode escolher um marketing pelo lado meio até quando se fala do marqueteiro, não sei o quê, que é meio pejorativo. E você pode ter o marketing muito bem feito, o marketing que eu chamo de marketing social, o marketing responsável, que você atender a necessidade que a sociedade precisa. E quem quiser conhecer H2R, pesquisas, como é que faz? Olha, tem o site, que é o www.h2r.com.br, né? Ou nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook. Então, é bem acessível. Muito bem. Também, Rubens, acredito que o ano passado houve um certo desconforto dos países árabes, né, com uma ideia do presidente Bolsonaro transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Israel, né, para Jerusalém, perdão, em Israel. Essa ideia se mantém? Essa ideia foi recuada? Ou foi contornado esse desconforto? Olha, realmente esse desconforto foi um desconforto, né? A gente falou muito em termos de ruído, né? E que isso gerou um ruído na comunicação, né? E que não era nada positivo, né? Que o Brasil
criou uma relação com os países árabes muito boa, né, extremamente importante, tanto que é o terceiro mercado do Brasil. Hoje, no agronegócio, é o segundo mercado brasileiro, né? Só a China compra mais do que os países árabes do agronegócio brasileiro. Não dá para a gente pôr isso em risco, né? Porque se a gente pensar em empregos brasileiros que estão em risco por causa disso, não dá por causa desse ruído. Então, isso acho que o governo foi se conscientizando disso, né? Nós procuramos mostrar isso muito fortemente para o governo, né? Através da mídia, através também de contatos pessoais. A ministra Tereza Cristina foi extremamente sensível a isso, nós mostramos isso a ela. E aí eu acho que foi sendo reestudado isso, né? Teve aquele encontro do presidente, mediado pela ministra, com todos os embaixadores árabes e islâmicos, né? Não só os árabes, mas também os islâmicos, na CNA, que foi extremamente importante. Depois teve a visita da ministra aos países árabes, né, que nós estivemos junto com ela. Ela encontrou lá com o secretário da Liga dos Estados Árabes, que também nós estivemos junto com ela. Então, tudo isso foi amenizando um pouco. Depois, o próprio presidente Bolsonaro foi também aos países árabes, que também foi muito interessante, fez acordos, se sentiu muito bem, viu uma realidade, né, teve contato. Esses contatos são extremamente importantes, né? Esse olho no olho, esse contato com a realidade, né? Porque também a gente aqui, às vezes, a gente sofre por desinformação, né? Indo lá, conhecendo, conversando, né? E você vai lá e você vê uma realidade que aqui a gente não conhece, né? Bahrein é um país que aqui no Brasil a gente conhece muito pouco, que hoje está comprando muito no Brasil. Muito. E é um país de 3 milhões de habitantes. Mas está comprando muito. Porque ele está reexportando muito. Exportando, né? Claro. E ele foi o primeiro país a ter o 5G. A gente não tem noção disso, né? Ele é o país que cedia a nuvem da Amazon. Perfeito. Né? E realmente a resposta disso, né, em relação a posicionamentos foi bastante forte, né? A gente imagina uma situação apenas, né, situação mais crítica e efetivamente há um outro mundo acontecendo dentro da Síria. Rubens, é muito importante que você nos traga também o perfil dessas empresas exportadoras para os países do mundo árabe, né? São empresas pequenas, médias, só as grandes podem, prestação de serviço pode ser, e também que você entrasse um pouco explicando sobre os produtos halal. Tem uma série de barreiras imaginárias, vamos dizer assim. Então, os empresários brasileiros, quando pensam em países árabes, eles pensam numa série de dificuldades. Então, pensam na dificuldade de distância, pensam na dificuldade de língua, pensam até nas dificuldades de relacionamento por causa de conflitos. Então, tem aí uma série de dificuldades que o empresário brasileiro acha que vai enfrentar. Para isso, a gente está fazendo todo um trabalho de mostrar que, olha, tudo isso não é tão verdadeiro assim, e a Câmara está aí para ajudar a resolver tudo isso, né? Tanto que a Câmara tem um site de notícias, que é a AMBA, Agência de Notícias Brasil Árabe, só para dar informações a respeito do comércio entre o Brasil e os países árabes, que hoje já tem mais de 15 anos e em português, inglês e árabe, para trazer oportunidades, mostrar cases de sucesso, dar as notícias e tal. É muito interessante para trazer as informações reais, né? E para ir fazendo isso. Agora, é difícil os empresários tomarem essa iniciativa de começar a exportar. Então, você tem uma maioria, você tem muitos grandes que estão exportando, né? Mas você tem já
pequenos e médios que começam a se juntar aqui na Câmara para fazer esse tipo de exportação. A maioria dos nossos associados, eu diria para você que são pequenos. Tá? Ainda em volume, você tem muitos dos grandes, que eu diria para você, que são o grosso das exportações são os grandes, mas de associados que já estão seguindo os primeiros caminhos para a exportação são pequenos, tá? Que a Câmara está preparando para exportar, tá? Que estão recebendo toda a assessoria, como é que faz e tal, eles são pequenos. Individualmente ou de forma cooperada, Rubens? Individualmente. Individualmente. Eles não juntam as mercadorias para fazerem um volume maior. São individuais mesmo. Não, individuais. E isso tem dado resultado. Tá? E eu acho que agora dá mais ainda, porque também o que nós fizemos, a partir do ano passado, não, do outro ano, 2 anos atrás, a gente abriu a associação para as empresas árabes também. Antigamente eram só empresas brasileiras que eram associadas à Câmara. Aí nós abrimos para empresas árabes. Isso também faz com que também são empresas pequenas, isso também faz com que tenha essa relação mais forte, né? essa troca entre as empresas. Isso ajuda muito. E, por incrível que pareça, a gente achava que as empresas árabes elas iam querer vender para o Brasil. Pelo contrário, as empresas árabes elas querem saber de quem elas compram do Brasil. Olha que espetáculo. As que estão se associando ao Brasil, à Câmara, elas querem saber de quem elas compram. Então, é muito interessante isso, porque é mais oportunidades que estão vindo por aí. E aí você tem agora, com a pandemia, surgiu novas oportunidades muito interessantes, porque os países árabes, acreditando muito no Brasil, confiando muito no Brasil, eles passaram a procurar novos produtos com valor agregado, mais do que eles procuravam antes, produtos diversificados que antes o Brasil não vendia para eles, em volumes maiores. Isso nos forçou a fazer o quê? Nos forçou a nós criamos internamente um comitê estratégico comercial para identificar fornecedores novos que nós não temos. Tá? E para identificar esses fornecedores novos, nós criamos, nós chamamos as entidades setoriais, tá? Reunimos 24 entidades de vários setores, inclusive serviços, para que essas entidades nos ajudem a identificar fornecedores e poder atender os países árabes que estão solicitando isso tudo. Tá? De uma forma organizada, para que a gente possa, então, também trazer as pequenas, tá, para isso, para que a gente possa fornecer esses produtos. Porque o que os árabes estão vendo nesse momento? Eles estão enxergando o seguinte, bom, eles estão com medo também de uma segunda onda do Covid, né? E estão com medo de que os países se fechem e eles não consigam comprar produtos, principalmente de segurança alimentar. Né? E que se tiver uma segunda onda na China, que a China acabe comprando muito mais do mundo e do Brasil e eles não tenham produtos. Então, eles estão correndo para comprar mais agora, para fazer estoques. Antevendo uma situação, né? Antevendo uma situação. Então, estão correndo para o Brasil, porque eles confiam muito no Brasil, gostam muito do produto do Brasil. Então, estão fazendo isso e nós estamos também aí procurando mais produtos com valor agregado, não só do alimentício e tal, para fazer isso e trazendo as pequenas empresas. Então, é possível, sim, para as pequenas empresas, tem bastante oportunidade para as pequenas empresas, e aí a gente vai junto e para fazer toda essa assessoria para que elas tenham participação, que elas consigam entrar. Muito bom. Na linha de prestação de serviços também tem espaço, e eu queria que você entrasse também num dos produtos halal, porque antes da gente iniciar a nossa conversa, você me contou aspectos assim que eu fiquei encantado em relação às exigências, né? Que não é só o potencial econômico da empresa exportadora. Então, eu queria que você falasse também sobre esses produtos halal. Olha, vou falar do halal, mas rapidamente sobre os serviços. Os serviços tem porque o Brasil tem know-how em muitas coisas, tá? E tem, por exemplo, tem um caso muito
interessante, para dar um case, de uma empresa de construção brasileira, que foi numa feira, junto com a Câmara, e ela acabou olhando o potencial do mercado, se instalou lá, manteve a sede aqui no Brasil, se instalou lá e hoje ela é uma empresa instalada lá muito bem, que vai indo muito bem com a prestação de serviço de construção. Fantástico. Tá? E assim também tem de consultoria e tem outras de prestação de serviço. É possível, sim, tá? Em áreas importantes dá para com prestação de serviço, sim. E eles são abertos. O Brasil é muito bem visto, então dá para instalar e dá para ter. Agora, também mas não é uma coisa assim do dia para a noite, não é, sabe, qualquer serviço e qualquer produto, sabe, tem que ter preço concorrencial, tem que ter um bom serviço, sabe, tem que conhecer a cultura, uma coisa extremamente importante é conhecer a cultura. Sabe? É como é que se trabalha, é valorizar, é respeitar, tem que respeitar muito, sabe? É um pouco aquilo que nós falamos um pouco do marketing, da pesquisa lá, você tem que conhecer muito o comportamento, você tem que respeitar o comportamento, você tem que devolver aquilo que eles precisam. Não adianta você achar que porque eles são árabes, eles têm dinheiro, então você vai lá e coloca qualquer coisa. Não. Você tem que devolver aquilo que eles precisam, de forma respeitosa, de forma atraente, porque senão não vai dar certo. Não, sabe, essa troca saudável da parceria. É uma parceria, não é uma venda. Isso tem que ficar muito claro para quem vai para lá. Você não vai lá fazer uma venda, sabe? E pronto, ganhei meu dinheiro, tchau. Todo mundo que foi nesse sentido nunca mais voltou, porque nisso eles são extremamente rígidos. Sabe, se eles percebem que você está indo por oportunismo, você fechou a porta. Você nunca mais volta. Agora, se eles percebem que você está indo para uma parceria, você volta. Por isso que é importante. Você vai numa feira hoje, vá na próxima, vai na outra, porque se eles percebem a constância, eles falam, esse aqui veio, esse é sério, porque ele está mantendo a constância. Então, eles vão comprar de você na terceira vez que você foi na feira, porque eles estão vendo que você é sério. Muito interessante. Muito. E isso se aplica ao halal. O halal tem muito a ver com isso. Então, aí eu ligo no halal. O halal, o que é o halal? É o produto que segue, originalmente, que ele segue os preceitos da religião islâmica, em termos de higiene, em termos de não sofrimento do animal. Então, tanto que o halal tem todo o procedimento de como é que você abate o animal para pegar, para extrair a carne de frango, a carne de boi. Então, ele não pode sofrer. Você tem todo um tratamento para que ele não sofra e para que o sangue não fique. Eu não sei tecnicamente exatamente como é que é, mas eu sei que tem lá um tratamento para ter esses aspectos de higiene. Posição do sol, sangramento, tem tudo isso, né? Isso. Então, só que tem, e aí tem todos os cuidados de limpeza, higiênicos e tal, que são seguidos. Agora, o que é muito interessante nisso é que, e aí, o que eles fazem? Quer dizer, você tem todo um padrão internacional, tá, estabelecido pelos países, né, e que você tem os acreditadores. Então, o país tem acreditador que manda os seus fiscais, vamos dizer assim, para o país verificar se os procedimentos estão sendo seguidos. Então, por exemplo, um frigorífico, uma Arábia Saudita, por exemplo, ela manda os seus fiscais virem ao Brasil, eles vão no frigorífico verificar se esses procedimentos estão sendo seguidos. E se eles estão sendo seguidos, ótimo, o frigorífico continua sendo aprovado para eles comprarem desse frigorífico. Se não estão sendo seguidos, eles cortam e não compram mais e passa um tempo até o frigorífico provar que voltou a ter o procedimento. Agora,
quem é que investiga esse procedimento no Brasil? É uma certificadora. Essa certificadora tem que ser aprovada por essa acreditadora lá dos países árabes. Então, aqui no Brasil, nós temos as certificadoras, que são essas certificadoras que colocam as pessoas dentro das fábricas e que vão olhar se esses procedimentos estão sendo seguidos. Mas aí é na produção inteira, não é como veio alguém da Arábia Saudita, ou dos Emirados, ou do Kuwait, e veio e verificou por amostragem. Não, ela vai ficar lá e vai ficar o tempo todo, produção inteira, verificando se isso está sendo seguido. Aí ela vai dar o certificado halal para esse produto, que é um certificado que passa depois pela Câmara, e a Câmara vai atestar que aquele certificado é real. Assim como a Câmara vai atestar 26 outros critérios, além do certificado halal, para daí ser exportado, para o produto ser exportado. Um desses critérios é o certificado halal. Mas então, esse certificado halal é dado por uma certificadora, que hoje não é mais só para alimentos. Você tem certificado halal para os cosméticos, você tem para outros produtos, além de farmacêuticos. Você tem o certificado halal se estendendo muito além do alimento, porque ele pega também aspectos de qualidade e de higiene, que não pode ter também nada que vem do álcool e que não venha do suíno. Então, tudo isso é estudado. Se nenhum ingrediente que está num produto cosmético, por exemplo, tem alguma coisa de álcool, tem alguma coisa do suíno, e às vezes tem, a gente não sabe, mas às vezes tem. Então, por exemplo, você tem um enxaguante bucal, que a gente usa aqui no Brasil, que é diferente do que de um produto halal. O enxaguante bucal, com a mesma marca do Brasil, é vendido nos países árabes com selo halal, só que esse não tem um ingrediente que tem no Brasil, porque tem um ingrediente que vai um pouquinho de álcool. Então, nos países árabes ele é diferente porque ele é halal e não tem esse ingrediente. Agora, tudo isso, qual é o potencial muito interessante? É porque tudo isso está se estendendo além do alimento e está se estendendo além da religião islâmica. Então, hoje, você já tem... Como você tem a religião islâmica? Você tem a população islâmica, que hoje é perto de 2 bilhões de pessoas. E ela cresce mais rapidamente do que os não islâmicos, porque você tem muito mais jovens islâmicos do que não islâmicos. Hoje, perto de 50% da população dos países islâmicos tem até 30 anos, o que é o contrário dos não islâmicos. Então, eles crescem mais rápidos, eles estão sendo muito mais bem educados, nas melhores faculdades e tal, e eles estão, além dos países islâmicos, que são 57, eles estão vivendo também na Europa, vivendo no Brasil, na América do Sul, e assim eles estão se espalhando. Então, eles estão levando esse comportamento para os países não islâmicos. Então, você já tem na Europa alguns supermercados que você tem um nicho de produtos halal para atender aos islâmicos, mas que os não islâmicos estão passando e estão vendo, e estão em convívio com os islâmicos. E assim como nós estamos agora tendo produtos veganos, estamos tendo produtos vegetarianos, não, orgânicos, o produto halal está começando a entrar, está virando um estilo de vida. Olha. Porque ele tem uma qualidade diferenciada. Ele é cuidado, porque uma empresa que faz um produto halal, ela não simplesmente segue os padrões de higiene e de cuidados com o animal. Ela segue padrões de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Ela é chamada de uma empresa cidadã, porque ela segue outros padrões com os funcionários dela. Ela tem todo um cuidado que tem que ser tomado para ela ser uma empresa que faz halal, que ela pode ganhar o selo halal. Não é só a produção, tem todo um outro
aspecto. Como eu lhe falei, eles têm um ranking halal, onde eles analisam a produção, o tamanho da produção, mas eles analisam também a governança do halal, se está sendo bem administrado, os aspectos sociais do halal, se aquela empresa está seguindo os aspectos sociais, e se eles estão divulgando os conceitos halal de uma forma bem interessante. Então, tudo isso é analisado, se o país está seguindo aquilo, né? Se a empresa está seguindo aquilo. Então, isso está se tornando um estilo de vida. Então, hoje, com a pandemia, esses valores estão sendo mais aceitos e mais procurados. Então, o produto halal começa a ter uma valorização pelos não islâmicos. Então, o mercado cresce mais do que o mercado só de islâmicos. Então, a tendência é você ter um mercado muito maior. Hoje você tem 2 bilhões de pessoas islâmicas dentro do mundo. A previsão é que você tenha que 1/3 da população mundial em 30 anos seja de islâmicos. 1/3. Então, se você põe aí mais os não islâmicos que vão preferir halal, então esse mercado se amplia tremendamente. E cá entre nós, eu não sou muçulmano, mas se eu chegar num lugar que tiver um produto halal e um produto não halal, e os dois produtos me agradam, eu vou comprar halal, porque eu sei que o halal tem muito mais qualidade e foi trabalhado de uma forma com muito mais cuidado do que o não halal. Sensacional, sensacional. Então é uma oportunidade que as empresas brasileiras têm, está muito forte. Por que também é uma qualidade, é uma oportunidade que eu digo que as empresas brasileiras têm? Porque também através de pesquisa, eu sou um pesquisador, então eu falo muito da pesquisa, para mim é muito familiar falar disso. O consumidor árabe, ele coloca o Brasil como um país que tem a expertise do halal. Ele põe o Brasil como o que mais sabe produzir halal. Então, é uma baita oportunidade para o Brasil, porque a hora que ele vê que é brasileiro, ele acredita que esse sabe fazer halal. Então, nós temos essa oportunidade na mão, que é uma baita oportunidade para as empresas brasileiras. E não só de alimentos. Muito bom. Olha, é uma aula que o Rubens Hanum, presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, nos passa aqui. E agora é hora de você mostrar o seu lado empreendedor. Como? Eu tenho uma empresa. Vou estar atento porque, efetivamente, o dinheiro vai migrar. O dinheiro vai continuar sustentando a economia brasileira e mundial. Mas talvez ela mude de mãos. E aqui está um caminho maravilhoso para você fazer um redirecionamento, né, do seu negócio, abrindo uma possibilidade dessa exportação para o mundo árabe. E se você também trabalha numa empresa, é hora de você ser empreendedor. Leva essa informação para dentro da empresa, né? Discuta isso com seus diretores, com seus gerentes, para que essa informação comece a ganhar espaço. E a Câmara, que o Rubens Hanum preside, árabe brasileiro, está aqui pronta para receber você. Rubens, é uma aula mesmo que você nos passou. Estou assim, extremamente feliz e emocionado com tudo isso. E nessas despedidas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, trazendo um pouco também desse tema da pandemia e principalmente de uma mensagem de força, de alento, de esperança, de crença para o nosso povo aqui. Olha, acho que a mensagem é essa, quer dizer, isso está passando, né? Nós estamos passando por isso, vamos passar. Eu acho que vamos aprender muito, estamos aprendendo, vamos aprender muito, vamos sair melhores, muito mais colaborativos, né? Espero que saiamos mais colaborativos, porque isso é o que vai nos dar a melhoria como pessoa, né? E quando a gente melhora como pessoa e trabalha um colaborativo, todos nós melhoramos e é o que eu acho que é o caminho bom para todos nós. Eu acho que é nisso que eu acredito. Muito bem, nós vamos acreditar nisso com você, porque você está
Corretíssimo. Muito bem, olha, esse então, o Rubens Hanum, presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, cônsul licenciado da Tunísia do Brasil, presidente do Conselho Empresarial Brasil-Tunísia e presidente da H2R Pesquisas, e sem dúvida alguma, com enorme expertise em promoção de negócios, ações bilaterais, marketing e promoção entre Brasil e países da Liga Árabe. Rubens Hanum, olha, uma delícia esse bate-papo, muito obrigado pela aula que você nos deu, e o Biografias aqui está aberto para você, para a gente continuar. Vamos dizer que esse aqui é o primeiro capítulo dessa nossa história. Obrigado pela aula, Rubens. Olha, eu é que agradeço e eu quero te falar o seguinte, eu estou emocionado e deliciado, porque foi muito bom, foi muito gostoso. Eu quero te parabenizar, porque realmente foi muito agradável, muito gostoso. Eu acho que eu nunca falei tanto e nunca falei com nessa sequência assim foi muito bom, muito gostoso. Muito obrigado. Imagina, Estou eu que te emocionado. agradeço. Obrigado. Não, a emoção é nossa, Rubens, realmente bastante emocionado, né? Em vários aspectos, pela nossa tradição, por conhecer um pouquinho do mundo árabe, né? Pelos ensinamentos absurdos que você nos deu, porque para alcançar o sucesso, dói na pele, né? Tem que, muitas vezes, né? Tem que sangrar para poder chegar lá, efetivamente, porque não é fácil. É isso que me encanta nas biografias. Contar uma história de sucesso não é fácil, né? Porque efetivamente tem que buscar lá de trás, né? Passando pelas dificuldades, pelas portas que se fecharam, pelos não que se recebeu durante a vida, para hoje mostrar esse pódio bonito, aonde você está, onde tantos empresários estão. Então, a emoção é nossa aqui de contar com você, Rubens. Muito obrigado mais uma vez. E aí, ainda podendo lembrar da família e tal, foi muito bom. Muito Que obrigado. delícia. Estamos aqui sempre abertos a você. Aí, Rubens Hanum conosco, presidente da Câmara Árabe Brasileira, aqui no Biografias. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.